Hoje iremos falar a respeito da República Oligárquica, como funcionava, quando começou e suas principais características. A República Oligárquica foi o governo que durou de 1894 até 1930, onde a oligarquia cafeeira paulista e a elite rural mineira eram quem tinham o controle político sobre o governo federal. Assim, as duas oligarquias estabeleceram uma aliança que ficou conhecida como a política do café com leite, onde ambas oligarquias indicavam candidatos à presidência que revezavam o poder. A política do café com leite ficou conhecida pelo arranjo político que vigorou no período da Primeira República, mais conhecida como República Velha, onde se envolviam apenas duas oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, juntamente com o governo central. A intenção era controlar o poder sucessório, para que apenas políticos desses dois estados fossem eleitos a presidente de modo alternado. Ora, chefe de estado seria mineiro, ora paulista. Os dois estados eram bastante populosos e fortes politicamente, tendo até a origem de duas frases republicanas, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O nome Café com Leite foi referente à economia de São Paulo e Minas, que eram produtores de café e leite. Política dos governadores. Para sustentar a dominação política e oligárquica das elites da República Velha, havia uma estrutura bem arquitetada chamada Política dos Governadores, que garantia o controle do poder. Existente durante a República Velha, a política dos governadores foi um pacto em que o governo federal ligava-se ao governo dos estados e estes aos coronéis para garantir o acesso aos cargos do poder somente os desejados. Desta forma, era formada a bancada na Assembleia Legislativa sem que houvesse qualquer tipo de oposição ao governo federal. Quem exercia, de fato, o poder local e regional no início da história republicana brasileira eram os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra e os comerciantes enriquecidos que exerciam seu poder durante a grande camada da população, composta de trabalhadores carentes e analfabetos. Na ocasião das eleições ocorria o que era chamado voto de cabresto. Naquele momento, o voto não era algo secreto. Acabava que, na prática também, não resultava em algo livre. Eram os coronéis em que, de acordo com os governadores, decidiam em que seus comandados iriam votar. Coronelismo. Foi entre 1889 e 1930 que se estendeu o período da República Velha, ou Primeira República, onde os militares puseram fim à monarquia, sob a liderança do Marechal Deodoro, que foi proclamado como o primeiro presidente do país. Após governar por 5 anos, período que ficou conhecido como República da Espada, e tornar-se chefe do governo provisório em 1891, renunciou e quem assumiu foi o vice-presidente Floriano Peixoto. Coronelismo foi a base da manipulação dos votos, sendo uma prática de dominação da população das zonas rurais. Economia. A República Oligárquica representou o controle do aparelho do Estado pela oligarquia rural, principalmente os cafeicultores do Sudeste brasileiro, com a autonomia concedida aos governadores, através da política dos governadores e outros mecanismos de poder. Estes cafeicultores podem utilizar estrutura política do Estado para criar as condições necessárias aos desenvolvimentos da economia cafeeira. A crise econômica tinha origem nos primeiros governos da República, ocasionando inflação e aumento da dívida externa com os credores. Para enfrentar essa situação, o governo Campos Salles, de 1898 a 1902, conseguiu realizar um acordo com os banqueiros internacionais conhecido como FUDLANG. Através dele, o governo brasileiro refinanciava a dívida externa através de novos empréstimos. Em troca, se comprometia a combater a inflação, a penhorar receitas da alfandegárias do Rio de Janeiro, da Estrada de Ferro Central do Brasil e do abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Movimento operário é um termo que se refere à organização coletiva de trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses. Particularmente, mas não apenas, através da implementação de leis específicas para reger as relações de trabalho. Em sentido amplo, abrange o conjunto dos fatos políticos e organizacionais relacionados ao mundo do trabalho e à vida política, social e economia dos trabalhadores. No Brasil, o movimento operário se fortaleceu entre 1917 e 1920,
quando as grandes cidades brasileiras se tornaram palco de inúmeras greves. Uma das principais foi a greve de 1917. Em São Paulo, onde 70 mil trabalhadores cruzam os braços exigindo melhores condições de trabalho e reajustes salariais. Revolta da Vacina. A chamada Revolta da Vacina foi uma insurreição popular ocorrida no Rio de Janeiro no início do século XX. A revolta ocorreu uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A causa principal da revolta da vacina foi, sobretudo, o modo como foi implantada a campanha da vacinação obrigatória. A revolta começou quando, estando boa parte da cidade em ruínas em razão da demolição dos cortiços e outras contribuições antigas, e a população revoltada com a maneira que o governo tinha implantado os mata-mosquitos, se anunciou que seriam criadas mais brigadas para promover uma vacinação obrigatória geral. E essas brigadas tinham autorização para entrar nas casas à força de que a vacina quaisquer e seus habitantes conforme fosse necessário. A Semana da Arte Moderna. Os desdobramentos da semana foram profundos para a cultura brasileira. Tarsila do Amaral, por exemplo, quebrou com qualquer regra acadêmica ao pintar Abaporum. Em 1928, no mesmo ano, Oswaldo de Andrade lança seu manifesto antipográfico que pregava a digestão da cultura dos outros, o externo Europa, Estados Unidos, América Latina, por exemplo, e que foi fundamental para o estabelecimento do modernismo no Brasil. Tenentismo. A Primeira Guerra Mundial colocou na ordem do dia a questão da defesa nacional. Governo e setores da sociedade começaram então a dar maior atenção às Forças Armadas e algumas medidas concretas da modernização foram adotadas. O recrutamento universal e a vinda da missão francesa para a melhor forma dos oficiais brasileiros. Durante toda a República Velha, Minas Gerais e São Paulo eram os dois principais estados brasileiros no cenário político. O predomínio dos mesmos na ocupação do principal cargo no país, envolvendo o esquema de mútua cooperação, caracterizou tal período da história brasileira. O tenentismo surgiu justamente como forma de contestação ao sistema político que dominava o Brasil e não permitia espaços para grupos que não fizessem parte da oligarquia. A crise de 1929. A crise de 1929, ou também chama de Grande Depressão, foi uma grande depressão econômica que teve início no ano de 1929 e que perdurou ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Este período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, além de quedas drásticas na produção industrial, preços de ações e em praticamente todo o medidor de atividades econômicas em diversos países no mundo. A crise de 1929 afetou diretamente o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram para preservar as poucas reservas em moedas que o Brasil tinha em caixa. O governo Vargas impôs um rígido controle sobre o câmbio e passou a administrar com rigor as remessas de lucro por empresas estrangeiras. Revolução de 1930. Foi um movimento da revolta armada ocorrida no Brasil em 1930, que tirou do poder através de um golpe de Estado o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes militares, Getúlio Vargas chegou à presidência da República. Nas eleições de 1930, venceu o candidato Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo. Com vários indícios de fraude eleitoral, Getúlio Vargas e os políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba ficaram muito insatisfeitos. Em julho do mesmo ano, o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, foi assassinado. O fato gerou revolta popular em várias regiões do Brasil. Estes conflitos eram principalmente entre partidários da Aliança Liberal e defensores do governo federal. Com o golpe de 1930, terminou o domínio das oligarquias no poder. Getúlio Vargas começou a governar o Brasil em forma provisória, entre 1930 e 1934.
Em 34, foi eleito pela Assembleia Constituinte como presidente constitucional do Brasil, com mandato até 1937. Porém, através de um golpe com o apoio de setores militares, permaneceu no poder até 1945, período conhecido como Estado Novo. República estranha, isso é o que eu vejo. Coronel e cabresto na hora de votar. Dominação tamanha, tanto desrespeito. Tem São Paulo e tem Minas para revezar. E a nova safra de café tem dono. Governo comprando para compensar. Se revolta o sertanejo, tem cangaço com leite. Tem chibata e vacina para protestar. Se revolta o sertanejo, tem cangaço conselheiro, tem chibata e vacina para protestar. A miséria é tanta, proletária, coisa dura, às vezes age com cultura para deve gerar. Mas não adiantava a repressão na rua, de polícia era postura para abafar. Mas não adiantava a repressão na rua, de polícia era postura para abafar. Tenentismo na cidade por força da circunstância, liberal é aliança pra São Paulo derrubar. Aprendi em Minas lutar sozinha, tem o Sul e a Paraíba pra revolução gerar. Aprendi em Minas lutar sozinha, tem o Sul e a Paraíba pra revolução gerar. Aprendi revolução de 30, foi o ponto de partida pra era Vargas começar. Assim tá bom? Por que você fez isso? Ai, que susto. Desculpa. Tá. Ai, meu pai. Calma. Crise de mil... Calma. A crise de 1900... Esse... Não.